4 colheres de sopa, mais ou menos, você pode pôr. Aqui tem 2. Ah, eu usei no pão. Que eu tô vendo. Não repõe azeite aí. Não. O que aconteceu? A receita são 4 colheres de sopa de manteiga. Só que a gente ficou besuntando o pão, só tem 2 ali. Lembra que eu falei no começo? É bom ter memória. No começo do programa eu falei, não sei de onde que é essa manteiga aqui. Olha lá, agora faltou. Não. Quer que eu pegue mais? Não, põe um pouquinho de Já vai azeite no aqui, azeite. tá resolvido. Não tem uma coisa, vai com a outra. Aí, aqui é o seguinte. Eu falei, 4 colheres, aqui não tem, ó. De 1 a 2 dentinhos de alho. Aí a receita é um pouco... Eu tô vendo que você colocou alho antes, eu nem percebi. Não, mas eu já vou colocar cebola, ó. Tá. Eu já, é que você pôs aqui, pela primeira vez em... Quantos anos trabalhando junto, Redo? Eu acho que 7 anos. 7 anos. Primeira vez que o Renato me induziu ao erro aqui, e eu fiz. Mas eu já coloquei na sequência. Muito bem. Né? Só para não deixar passar. É a brincadeira, porque o Renato faz de um jeito e faz de outro. Aí aqui alho poró. O Renato põe antes o alho e depois a cebola. E você põe a cebola E eu antes. ponho a cebola antes. E é gosto, não tem Exato. certo e errado. É isso aí. Eu aprendi que tinha que ser o alho antes, mas depois eu vi que pra mim é melhor a cebola antes. Sim. Aí, aqui a gente pode colocar, ó, presta atenção pra você não errar aqui. Eu vou baixar o fogo. Ó, abaixa o fogo. Vou até desligar pra vocês entenderem, ó. Porque muitas vezes você vai fazer isso, você tem dúvida e acha que vai empelotar e tal. Aqui, se a gente tem cebola, se a gente tem alho poró, se a gente tem o alho junto, você pode colocar a farinha de trigo, aí você dissolve ela. Pode baixar um pouquinho a temperatura da frigideira, ou seja, se ela está mais quente, eu deixo ela mais fria. Menos quente. Mais, Exato, né? porque também, se for muito alto, vai queimar e a gente quer que cozinhe essa farinha para não ficar queimada e também não ficar crua. E essa parte aqui, ó, você tem só um pouquinho de paciência no começo. Se você colocar os outros ingredientes aqui e não tiver a paciência agora, depois ele fica aquele molho com gosto de farinha, De farinha que crua. muita gente escreveu pra gente. Fala assim, depois que já colocou, coloca e já põe o outro. Falei, Sim. Espera, sempre E espera. geralmente quando faz esse erro, a pessoa acerta com requeijão cremoso no final e às vezes gasta muito dinheiro para acertar esse ponto. E a diferença é só cozinhar a farinha, daí não tem a necessidade de usar o requeijão cremoso, fica com um recheio bem bom e econômico também. E é bem gostoso. Aí, aqui, ó, eu posso colocar extrato de tomate, uma colher de sopa cheia ou 2 rasas. E misturamos aqui. Aí, então, aqui como opção, colocar o extrato. Quem não quiser, não precisa também. Com o extrato ele vai ficar laranjinha Meio e sem o rosé. extrato vai ficar mais branquinho o seu creme, daí vai do gosto. E muda um pouco a relação de sabor. Que dá um docinho mais... Dá a combinação desse extrato junto com o palmito, na minha opinião, fica muito boa. Rê, muito legal. Dá uma olhada aqui, pode falar. Pode deixar. Queria tirar uma dúvida que várias pessoas tiveram a mesma dúvida, então vou representar todas elas agora. Elas querem saber se o recheio dá para congelar. Porque a massa de pastel, às vezes, quando a gente compra já pronta, dá para congelar. Dá para fazer o mesmo com o recheio? E se sim, se der para fazer isso, quanto tempo máximo, limite que a gente poderia deixar congelando? Dá para fazer, depende muito do que você vai colocar, Lucas. Se você, por exemplo, aqui, eu não acho nunca o ideal, porque assim... Também concordo com você. Porque assim, tem coisa que dá para fazer? Dá. Você vai perguntar, tem o porquê? Eu vou falar, não. Porque assim, você geralmente congela alguma coisa, tem tomate, você vai fazer um molho, vai cozinhar horas o molho e vai ficar lá a semana. Aí você vai usar várias vezes. Você vai fazer um molho só, você tem o que fazer. Uma coisa como essa, que é um recheio simples, que você tem a textura dele, porque toda vez que você congela, depois quando você vai descongelar ele, você vai ter um trabalho adicional. Perde E outra sabor, coisa, né? a gente aqui colocou o alho e a cebola. Aí fica mais. O sabor pode mudar também. Eu não aconselho. Eu não vejo por que fazer. Acho que é a melhor forma que você sempre Dá ensina para a fazer? gente. Dá. É o ideal? Não, eu não faria. Então, assim. Já que a gente não também aconselho. a gente está ensinando também que é uma receita para venda. Se é para venda, é sempre bom se portar com sabor. Desse jeito que o chefe Edu falou, ensina, fazendo ele fresco, fica muito mais saboroso. Eu, por exemplo, se eu entendi a questão, por exemplo, a pessoa vai fazer para vender. Eu venderia a massa, por exemplo, se fosse o caso, congelada. E o recheio você pode vender à parte também, caso Sim. você queira vender. Claro. Mas o valor agregado está em você entregar ele
pronto, sim, inteiro. né? Para quem faz festa também é bom. Para quem faz festa. É muito bom para quem faz festa, inclusive é uma arte. Ó, Parabéns aqui a todo agora, mundo. ó, que faz uma festa. dica, ó, 2 xícaras de leite. Vamos lá, Rê. Nossa, e tem uma coisa que você falou que eu acho tão interessante, porque dá a impressão que quando a gente congela é mais prático, mas no caso de descongelar um recheio cremoso, às vezes vai soltar a água e você vai ter que voltar para a panela para acertar o ponto de novo e quem sabe não vai ser tão prático como fazer na hora. Tudo que você tem mais trabalho para fazer um negócio que você muitas vezes acha que vai facilitar, você pode tirar. Ó, e vou falar uma outra coisa. Todo processo que você tem dentro de qualquer coisa que você faça para vender algum produto, ele aumenta o teu custo. Então, muitas vezes, você fala assim, eu vou fazer isso porque vai ser mais prático para fazer aquilo. Mas você tem que pensar que vai aumentar o teu custo para fazer aquilo. Sim, Né? você vai precisar, talvez, até mais mão de obra, vai precisar de mais utensílios. No caso, você quer mais fazer espaço. o recheio para vender. Você faz ele fresco e vende ele fresco. Se você tiver o processo de congelar, pode inicialmente parecer mais fácil. Mas aí aumenta toda essa tua cadeia, aumenta. Cadeia que eu falo cadeia produtiva. Sim, Você vai e claro. vai ter que congelar ele. Depois você vai ter que entregar congelado, ou seja, vai ter que ter gelo, vai ter que ter um carro refrigerado, alguma Uma coisa desse bolsinha sentido. térmica. Então tudo vai... Sim, é tudo umas custas. Não é só aquilo que vai aumentar o preço, Olha, tudo. existe um bar muito famoso aqui na Vila Madalena, em São Paulo, que ele faz empanada. E o diferencial deles é uma empanada, é o que fica em frente a uma padaria. Tem uma no meio de uma esquina também que eu comi Exatamente. outro dia. É essa daí no meio da esquina? Na minha opinião, uma das melhores empanadas do mundo. É muito boa, eu comi lá também, uma Lucas. delícia. Muito eles, boa. Nossa, eles preenchem bem o recheio. Impressionante. Pode trazer. Ô, Lucas, então vou quando trazer. você for lá, fala pra eles que pra Eu eles virem já aqui. peguei o que contato legal. deles, inclusive. É. E eu queria dizer que lá eles me ensinaram que eles não fazem para congelar. Porque lá a filosofia deles é o quanto mais fresco, mais que fregueses vão voltar. Porque ele vai estar sempre gostosinho. O Denis está perguntando se você foi. Se eu paguei, Não, e tá pagando a conta agora. tô pagando a conta. Agora eu tô pagando a conta. Porque eles falaram que... Eu falei, não, eu sou da Band. É brincadeira. Eles falaram, não, eu falei, eu sou da Band. Eles falaram, tá, eu sou de São Paulo. E aí? Aí eu falei, não, tem razão, vou pagar então. Aí paguei. Não é deixar devendo, não. Não é deixar devendo. Ai, Lucas, ó. Aí é o seguinte, ó. Fizemos o recheio. Se você olhar ali, ó, Aqui vai ficando cremoso aos já vai poucos. ficando cremoso. Ele lembra um estrogonofe. Pra você que tá olhando aí em casa, na sua casa, né? Em casa. Importante lembrar que ele vai ficar um pouco mais cremoso que isso e você vai achar que vai ficar muito mole, mas daí você vai ter que esperar esfriar, que ele vai ficar na textura perfeita para rechear o pastel e na hora que frita ele fica cremosão assim. E você pode, uma alternativa é você colocar na geladeira depois de frio, para ele endurecer mais rápido, né? Isso aqui, vamos colocar a azeitona. Ó, chegou no momento certinho, eu só vou colocar aqui a salsa,